apito. Guilherme Pio com as informações da Raposa, para depois a Mauri voltar e falar como é que o Internacional vem para enfrentar esse Cruzeiro, porque os dois times estão ali brigando contra o rebaixamento. Então, pessoal, vamos falar aqui do Cruzeiro, que depois da derrota por 1-0 para o São Paulo, tem esse jogo contra o Internacional, jogo domingo, 4 da tarde no Mineirão, e aí o técnico Zé Ricardo sem nenhum problema mais, digamos, importante para essa partida. O desfalque fica por conta do atacante Rafael Elias, o Papagaio. Ele tomou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo, mas o Papagaio é um jogador que é reserva, considerado reserva hoje. O Zé Ricardo perde, então, uma opção para o banco de suplentes. Entre o time titular, até agora, nenhum problema por baixa relacionada à lesão ou algo do tipo. Então, o Cruzeiro ainda não divulgou, claro, a lista de relacionados, mas, por enquanto, a informação que a gente tem é que o Zé Ricardo deve ter aí à disposição o time titular, né, que a gente acostumou a ver nos últimos 2 jogos, quando venceu o Bahia e também perdeu para o São Paulo. Cruzeiro podendo repetir aí o time. Claro, repetir o time, mas tentando mudar a postura dentro de campo. Esse é o desafio do técnico Zé Ricardo para esse confronto com o Internacional. O Internacional, 13º colocado, tem 39 pontos, está a 2 pontos de distância do Cruzeiro. Por isso que a gente está tratando essa partida entre mineiros e gaúchos, o time celeste e o Colorado, como o famoso duelo de 6 pontos, já que o Cruzeiro precisa voltar a vencer na competição. Todo mundo de olho nesse Cruzeiro Internacional, que todo mundo, claro, espera que seja um jogaço. A gente espera também. E aí, em Porto Alegre, Mauro, como é que esse Internacional vem para enfrentar o Cruzeiro? Porque o Inter tá com 39, Cruzeiro com 37, Cruzeiro pode passar se vencer. Tá tudo muito embolado, né, nessa briga contra o rebaixamento. Olha, Dani, eu prefiro ser a pessoa mais positiva. Não é briga contra o rebaixamento, é briga pela vaga na Sula. É muito próximo de tudo que pode acontecer. Jogando pra cima. Mas vamos falar de coisas positivas para não atrair. A lei da atração. Não vamos falar de rebaixamento. Nem vou citar essa palavra, essa letra B aqui, eu não vou citar. Briga pela vaga na Sul-Americana. Não vamos falar de rebaixamento aqui. E, aliás, a Sul-Americana, que é uma competição que o Inter nem tá citando, o Inter tá meio perdido no campeonato. E é exatamente por isso que caiu bastante de rendimento, né, nas últimas 2 rodadas, porque o Inter não sabe para onde vai. O Inter não admite que tá brigando contra o rebaixamento, o Inter não admite que tá brigando por uma vaga na Sula e quase não admite que o seu sonho da Libertadores acabou, né? O sonho de conquistar a vaga na Libertadores acabou. E foi isso que o Cudê falou na última coletiva, na última quarta-feira, depois do empate muito amargo, né, diante do América, que cedeu o empate no segundo tempo. Que é por isso que o Inter caiu de rendimento, porque não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum, né? Dentro de campo, porém, as notícias são um pouquinho melhores. Isso porque o Inter vai contar com 3 reforços importantes que retornam de suspensão, que é o zagueiro Vitão, o volante Johnny e o meio atacante Maurício, que fizeram muita falta, né, na última quarta-feira. Por outro lado, segue com a mesma baixa, que é a do René. Ele que tem uma lesão muscular, vai desfalcar o Inter aí por até 3 semanas, né? É uma baixa muito importante. E porque os seus suplentes, né, que é o zagueiro Nico Hernandes improvisado e o Dalbert não tá muito bem. O Nico Hernandes, que não treinou nessa sexta-feira, sente uma dor ali no joelho, um desconforto que tirou ele do segundo tempo contra o América. E quem entrou no lugar foi o Dalbert. Só que o Dalbert não fez uma boa atuação. Ele foi bastante vaiado pelos torcedores no Beira-Rio. Então, assim, o grande problema do Inter para enfrentar o Cruzeiro é a lateral esquerda, que tinha um titular absolutamente afirmado, um dos melhores do Inter na temporada, que é o René. Dentro de campo, essa é a situação do Inter, né? Vai ter quase força máxima, tirando o René, todo mundo, aquele time bom, né, que a gente viu o Inter atuar neste ano, tá todo mundo de volta. O problema do Inter não tá exatamente dentro de campo, as suas peças, quem vai, ou quem sobra, ou quem volta, banco de reservas ou time titular. É exatamente isso que eu falei agora há pouco. É que o Inter não sabe para onde vai. O Inter não admite que tá brigando contra o rebaixamento e não admite que a parte boa da temporada daqui até o final é a vaga na Sul-Americana. E como não sabe para onde vai, não tá indo para lugar nenhum e tá começando a patinar no campeonato. O Inter aposta aí numa remobilização da sua equipe, assim como aconteceu no Clássico Grenal, depois da eliminação da Libertadores. E tem outra coisa que pode afetar o mental dos jogadores. É a Libertadores, né? Amanhã, Fluminense e Boca disputam a final e o Inter só fala disso. Parece aquele ex que não espera o término, sabe? Fica falando toda rodinha que vai, ele fala da pessoa. É o Internacional. Toda zona mista o Inter fala, porque doeu muito a eliminação da Libertadores. Tá doendo muito ainda. Meu filho faz mais de um mês, né? Faz um mês. Aliás, faz exatamente um mês
que o Inter foi eliminado na Libertadores, tem que superar. E o Inter não superou essa eliminação ainda, por isso não sabe o que está fazendo no Campeonato Brasileiro. O Edu, a Mauro falou que lá em Porto Alegre, o Internacional quer uma vaga na Sul-Americana. Mas e aqui, com que o Cruzeiro está jogando, com esse ataque que não faz gol, para você, busca uma vaga na Sul-Americana ou ainda está brigando contra o rebaixamento? Não, os dois estão brigando pelas duas coisas. Por vaga na Sul-Americana e contra o rebaixamento. O Inter está brigando contra o rebaixamento, sim. Se o Inter perde para o Cruzeiro, ele pode cair a posição para o Cruzeiro, ele pode perder posição para o Santos, que joga em casa contra o Cuiabá, pode passar. Ele pode ver o Vasco, que faz um clássico contra o Botafogo, ficar 2 pontinhos. Então, há uma briga do Inter contra o rebaixamento, sim, até ele chegar numa zona de conforto, mas ele está hoje mais próximo de uma Sul-Americana do que de um rebaixamento. O Cruzeiro hoje está mais próximo de... Acho que ele está no limbo ali, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos. Só que jogo a menos não é jogo ganho. É preciso encarar isso com muita seriedade. E se eu fosse o Cruzeiro, eu trabalharia e deixaria esse jogo a menos de lado. Vamos esquecer esse jogo a menos aqui, porque o jogo a menos é muito difícil. É um Fortaleza no Castelão. Então não é simples. O Cruzeiro tem alguns confrontos diretos importantíssimos, que aí eu acho que esses jogos vão definir a vida do Cruzeiro, mas e um deles é esse contra o Internacional. É pegar um Inter que vive um momento ruim, é um time que faz muitos gols, sofre muitos gols, parece o Grêmio, né? Inter e Grêmio. O retorno do Inter, muitos gols feitos, muitos gols sofridos. O campeonato do Grêmio, muitos gols feitos, muitos gols sofridos. E o Cruzeiro é um time que sofre poucos gols e é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um confronto ali de uma equipe que faz muitos gols contra uma que sofre poucos. E, em compensação, o Inter vai ter pela frente um adversário que faz poucos gols. Não dá para nenhum dos dois, nem Inter nem Cruzeiro, descartar a briga contra o rebaixamento, não. Pelo contrário, é preciso levar muito a sério. O Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ele é traiçoeiro demais. Quando se assusta, a sua briga é outra. Pois é, e olha, a gente falava agorinha sobre sequência do Palmeiras, sequência do Botafogo. Eu acho que o Cruzeiro tem agora 4 jogos que eu acho que ele pode encarar como confrontos diretos e confrontos absolutamente decisivos para ele esquecer qualquer possibilidade de rebaixamento, né? O Inter dá para chamar de um confronto direto. Depois é o Coritiba, que é um time também que briga na parte de baixo da tabela, por mais que já esteja virtualmente rebaixado. Depois você tem o Vasco e você tem o Goiás. Então, acho que nesses 4 jogos, ignorando aí o Fortaleza, como disse o Edu, que tudo pode acontecer e eu não vejo o Cruzeiro como favorito, acho que nesses 4 jogos que são das rodadas próximas, o Cruzeiro tem que decidir a vida dele. Tem que tentar somar o máximo de pontos possíveis, trabalhar com a ideia de que é o conforto de se livrar do rebaixamento que vai justamente aumentar a chance do time de ficar na Sul-Americana, não só pela questão matemática, já que uma coisa é quase consequência da outra, mas principalmente porque esse ambiente de tranquilidade vai fazer o Cruzeiro jogar mais leve e automaticamente, talvez assim, a equipe conquiste mais pontos e chegue, de fato, à Sul-Americana. Eu acho que o melhor exemplo disso é o desempenho contra o Bahia, né? Como o Cruzeiro conseguiu ir bem por causa da confiança, da tranquilidade que trouxe a vitória fora de casa no Clássico. Mas é um Cruzeiro que precisa melhorar. Acho que o Zé Ricardo foi muito infeliz nas mudanças dele ontem contra o São Paulo. Acho que é algo que precisa ser revisto. O Cruzeiro tem muitas fragilidades no seu elenco, que é algo também que vai pesar e precisa pesar já no planejamento da próxima temporada. Mas é um Cruzeiro que precisa transformar o bom desempenho que apresenta muitas vezes também em resultado. Eu acho que o Zé Ricardo foi infeliz só em uma alteração. A do William. As outras não. Eu não teria tirado... O Matheus Pereira, eu acho que não tem como questionar muito, porque ele ainda não está 100% fisicamente, ele já dava mostras de cansaço. Inclusive, quando o Cruzeiro perdia a bola, ele não conseguia voltar para fechar um espaço. Mas eu não teria mexido no William e não teria mexido no Lucas Silva. O Lucas Silva não estava jogando nada. Morto de cansaço. Mas eu acho que o semblante dele ao sair não era um semblante de exaustão. Eu acho que um jogo como aquele, fora de casa, naquele nível de dificuldade, com o Cruzeiro conquistando um pontinho, que seria muito útil, lá no final, esse ponto poderia salvar o Cruzeiro. Então, eu acho que eu teria, Lucas Silva, eu vou precisar que você dê um gás a mais. Eu teria colocado o Wesley no lugar do Pereira, e o William eu não mexeria, porque ele não tem um reserva que é minimamente compatível com o que ele faz. No William eu também não teria mexido. Eu acho que essa questão de cartão amarelo, os treinadores são muito medrosos, né? E o William é um cara experiente. Ele sabia que ele estava amarelado. Mas o meu questionamento é o seguinte:
Lucas Silva, Matheus Pereira ficaram 79 minutos em campo e foram incapazes de construir a jogada que Wesley, Papagaio e Vital construíram. Sim. A melhor chance do Cruzeiro foi exatamente com os 3 que entraram. O que o Zé Ricardo planejou aconteceu. Agora, se os caras são incompetentes para perder um gol na cara do gol, a culpa não é do técnico. E o Lucas Silva saiu chateado porque ele é o melhor jogador do Cruzeiro, mas estava 2 minutos antes, o São Paulo puxou um contra-ataque e o Lucas Silva voltou andando. E fez um jogo ruim. Mas, enfim, isso é outra discussão. É pano pra manga, mas eu acho que o Cruzeiro perde demais quando o Lucas Silva sai. Tirar o William para colocar o Palácios realmente. E foi determinante, né? Porque o Palácios perde na corrida, na origem, depois que seria o cruzamento pro gol.